Ai, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do Zap Zap. Vamos ter uma aula sobre, calma, vou voltar aqui, industrialização, desde a gente vai desde a Revolução Industrial, da primeira, vai ver a segunda, vai ver a terceira, vai ver os tipos de produção que foram desenvolvidos nesse meio e vamos ver os tipos de indústrias que a gente tem hoje em dia. Essa passada, essa língua da industrialização. Vamos aqui, vamos ver o que ele vai falar sobre os estágios da produção industrial. São 4, que é o artesanato, a manufatura, a indústria e a revolução técnico-científica, que é onde a gente está agora. Então, viu? A revolução industrial ela teve, para ela conseguir chegar até onde ela teve que passar por todos esses passos aí, que foram o que? Que voltou, meu Deus, o artesão. Aí. O artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação da matéria-prima em produto acabado ou com algum ajudante, mas sem caracterizar uma divisão do trabalho. Ou seja, o artesão ele faz todas as etapas do processo produtivo sozinho. Também tem um ajudante aí, como está falado no texto. Ele vai desde comprar as peças, comprar tinta, montar as coisas, pintar, fazer, sei lá, você que tá fazendo sofá. Ele vai comprar toda a madeira, vai serrar a madeira, vai montar a madeira, vai pegar todo o pano que ele vai usar por cima, vai cortar, vai costurar tudo certinho, vai pintar o pano se ele precisar pintar o pano, vai comprar as cores para pintar o pano. Então ele próprio tem todo o processo de produção e talvez até de venda, sabe? E aí qual é o problema? O problema do artesanato é que o artesanato não é um processo de produção de grande escala. Porque ele faz assim, ele pode demorar de uma semana a um mês, dependendo do quão difícil é o projeto que foi colocado na mão dele e também da habilidade do próprio do artesão. Um artesão mais habilidoso faz muito mais rápido que um artesão novato. E é por isso que o artesanato teve que dar uma evoluída para poder suprir a necessidade das pessoas. Que foi aí mais de artesanato e fazendo coisinhas. Aí ele sozinho e ele com ajudante. E aí também tem a manufatura. Manufatura, nessa etapa, além do trabalho manual, havia emprego de máquinas mais simples, usando o trabalho e o trabalhador era assalariado. Ou seja, a manufatura foi quando já começou a evoluir uma visão de empregos. Alguém comprou um galpão, colocou umas maquinazinhas só para ajudar, tipo um TA, um negocinho de enrolar linha, tá ligado? Nada que fizesse todo o trabalho, mas é o que ajudasse os artesãos e que acelerasse o processo deles. Colocou lá uns quadros, colocou os artesãos para trabalhar, fazia negócio sobre encomenda, tá ligado? Começou a ter uma divisão social entre o chefe e quem trabalhava para o chefe e como era aplicado esse trabalho. E aí a manufatura, a galera trabalhando aí nas maquininhas, mas ainda tava trabalhando com as mãos, tá ligado? Mas é o que a gente vem para a primeira revolução industrial, de verdade. Que é o quê? Inglaterra, no século XVIII até o século XIX, 1650, 1870, teve o advento da máquina a vapor, o imperialismo, fonte de energia de carvão mineral e grande importância, etc. Todos esses foram fatores que levaram a Revolução Industrial ou que a Revolução Industrial trouxe, sabe? Aí o que acontece? Tipo, na primeira Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, como começou? Primeiro, essa ideia da manufatura evoluiu por causa das máquinas a vapor. Que foi o quê? Deixa eu olhar aqui. Não, tipo, a primeira máquina a vapor foi feita há 1 ano antes de Cristo por Hierão de Alexandria, um cara grego-egípcio. E ele fez um projetinho lá que ficou histórico esse projeto. E as pessoas ao longo de todos os séculos tentaram evoluir isso. Mas só em 1712 Thomas Newman cria um motor a vapor. Sendo que esse motor a vapor ele gastava muita energia, ele esquentava muito, ele dava muito trabalho para usar. E aí, em 1769, 51 quebradinho de anos depois, James Watt ele pega esse motor de Newman e ele dá uma repaginada, ele faz um motor 2.0, um motor muito melhor,
um motor menor, um motor que gasta menos energia, um motor que não fica tão quente, ou seja, algo muito mais trabalhável com os seres humanos, tá ligado? E fazendo ele ser muito mais rápido, ou seja, a uso daquele motor ajudaria no processo do processo do trabalho, tá ligado? E ele virou o produtor disso e ele começou a fabricar esse motor para todo mundo. E esse foi o advento da máquina a vapor, tá ligado? Eles começaram a usar esse motor do James Watt e eles pegaram, compraram, fizeram as máquinas e a partir disso mudou o trabalho dos caras. Porque aí antes as pessoas trabalhavam com as mãos, hoje em dia não. Nessa época aí as máquinas trabalhavam nas coisas sozinhas e as pessoas só existiam para ajudar as máquinas. Sei lá, girar uma manivela, puxar uma alavanca, limpar, passar graxa, tá ligado? Esse era o trabalho da galera, a galera se fudia nisso. Ou também tem as coisas de montação, mas não vale a pena. E aí teve o imperialismo. O imperialismo, ele vem do expansionismo em si. Que é o quê? As nações que são consideradas imperialistas absorvem os países menores ao redor para ter um monopólio que levava ao colonialismo. Que é o quê? Vê só. Vamos dizer que eu tenho a Inglaterra e alguma vila da África. Nessa época teve, acho que foi na segunda Revolução Industrial que teve mais o domínio da África. Tem ali a pequena vila da África. E eles se conhecem, eles criam uma relação comercial. E aí eles começam a trabalhar um com o outro, e eles começam a vender muita coisa pra eles. E eles têm essa relação, tá ligado? Tipo, a Inglaterra tem muita influência sobre eles. Por quê? Porque a Inglaterra é rica, é de lá que vem as coisas boas, é de lá que eles compram tudo. Então começa a ter uma influência. E aí o que a Inglaterra faz? Ela começa a engolir o monopólio daquele lugar. Como assim? Ele começa a ter os lojistas são deles que estão lá agora, tá ligado? Os mercadores que estão lá são deles. Toda a moeda daquele lugar gira em torno do controle deles. E aí depois isso leva ao colonialismo, onde eles vão instituir que aquilo é uma colônia deles, porque tudo já tá na mão deles, por que aquilo não seria uma colônia deles? Tá ligado? Eles vão dominando os meios comerciais, depois o meio político, e aí depois eles passam a mão e acabou tudo, é isso aí, é nóis. Isso serve pra quê? Isso serve porque mais espaço gera mais recurso, gera mais mão de obra, gera mais emprego, não gera mais emprego, mas gera mais espaço para construir fábricas, que aí gera emprego. E gera mais dinheiro, porque como o povo é deles, agora eles têm realmente completo controle sobre a população daquele tal lugar. É o que acontece. Aí começou a fonte de energia começou a ser o carvão mineral. Por quê? Porque a máquina era a vapor, ou seja, movida ao vapor da água. É o que as pessoas faziam. Queimava o carvão fazia o fogo esquentava a água, saía o vapor, e aí a máquina funcionava, é isso aí, e o carvão começou a ter a importância dele. Tanto que depois ele vai ter importância no trem, que vai ser o veículo mais utilizado de transporte aí. E foi aí, grande importância na indústria têxtil. A Revolução Industrial foi ali na Inglaterra, um pouquinho de nada na França, um pouquinho de nada nos outros cantinhos, mas nada de grande. Porque depois que os outros países estouram. Mas eles criaram um grande monopólio de venda de tecido, de roupa, caralho, quatro. Ganhando muito dinheiro com isso. E aí, tá aí, ó, o trem ali que eu falei, as máquinas funcionando. E aí o que acontece? Então, contudo, todavia, entretanto, na segunda metade do século, começou a segunda Revolução Industrial, que aí começou a loucura. Na segunda Revolução Industrial, muita gente já estava pronta para aquilo, tá ligado? A França entrou na história, a Alemanha, a Itália. A Alemanha e a Itália nem tanto, que eles tinham acabado de se formar. Mas eles já estavam tentando. Só que o grande negócio da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou com tudo, meteu o pé na boca de todo mundo e pronto, acabou. Foi muito grande a coisa lá. Porque foi quando a indústria automobilística assumiu, tá ligado? Foi quando começou a vender carro, adoidado, que foi o Ford. Mas calma, que eu já chego nisso. Aí, as fontes de energia começou a ser petróleo e eletricidade. Eles já tinham começado a utilizar melhor o petróleo e a energia. E
Tanto que, tanto que nos Estados Unidos tem aquela loucura de gente achando petróleo lá no quintal de casa e tal. Nessa época era muito assim, porque dava muito dinheiro por causa disso. Ainda dá dinheiro hoje em dia, no caso, mas nessa época era a grande revolução disso. A grande importância para a metalurgia, extração, fabricação, função, tratamento, então pronto. A metalurgia começou a dominar isso aí, porque os Estados Unidos viu essa oportunidade do carro. Foi aquele ali, ó, ramo da metalurgia que produz aço e indústria automobilística. Porque o Ford, vai ter ali, ó, em Ford, ele fez o carro mais vendido do mundo, tá ligado? O Fordinho é um carro bem antigo, todo mundo já viu ele uma vez, é um carro quadradinho, pretinho, básico, o carro clássico da vida. Ele foi o carro mais vendido até a segunda, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, ou foi na Segunda Guerra Mundial, não tenho certeza, que foi quando o Fusca lançou. Que acho que até hoje o Fusca é o carro mais vendido do mundo. Mas tá ligado, esse carro aí foi revolucionário. Ficou não. Aí a tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica e o petróleo. Tá. Agora vamos falar sobre os processos de produção industrial, que nós temos dois, o Taylorismo e o Fordismo. Os nomes vêm dos seus inventores, Taylor e Ford. O processo do Taylor é o que? É levar a produção individual em menor tempo possível. Os funcionários perdem muito tempo. Tipo, fiz uma peça aqui, tive que correr pro outro lado da fábrica pegar um parafuso que não tinha aqui, voltei, e aí eu peguei não sei o que, parei pra conversar com o fulano, e aí Joãozinho me chamou. Tá ligado? Ele perdia muito, eles se perdiam muito nesse trabalho deles. E aí e aí foi quando começou a ideia de dividir os trabalhos entre as pessoas. Que era o quê? Tinha três caras, um do lado do outro, um gerente atrás supervisionando. E o que acontecia? O cara tá fazendo lá uma máquina de costura. Aí o primeiro fazia uma agulha, passava pro segundo. O segundo fazia uma madeirinha para acoplar a agulha. O terceiro juntava a madeirinha para fazer a agulha. Passava pro próximo, que ia juntar a madeirinha já numa parte maior. Tá ligado? Cada um ia fazer sua partezinha pequena. Porque todo mundo fazendo várias partezinhas pequenas ao mesmo tempo ia ter uma produção muito maior do que uma pessoa só fazer tudo. Tá ligado? E o gerente ele sempre ia funcionando e fazendo a galera trabalhar. E esse é o Taylorismo. Já o Fordismo, que ele trouxe a loucura, ele trouxe a esteira, bicho. Todo mundo já viu em algum desenho animado, uma fábrica, a galera aqui paradinha e as peças vindo só na esteira, o cara monta, bota de volta, monta, bota de volta, monta, bota de volta. A esteira era o pânico, meu filho. Acelerava 1000 vezes o trabalho da galera. E é isso. Só que aí o Fordismo ele foi além do Taylor. E fazia você se especificar realmente em uma micro coisinha. Que era o quê? Tipo, não sei se vocês já viram, mas tem um filme do Charlie Chaplin, que o nome é Tempos Modernos. Que ele fica ali, que o único trabalho dele é apertar parafuso. Ele aperta parafuso, passa, aperta parafuso, passa, aperta parafuso, passa. Que é o quê? Todos iam ter muito mais trabalhadores e cada um deles ia ter uma tarefa específica naquela coisa. Um ia botar o parafuso, outro ia tirar o parafuso, outro ia apertar. E aí alguém ia botar a porca. Mas acho que a porca é antes, não sei, desculpe. Mas vocês entenderam. E ele era muito mais assim, por quê? Porque era muito mais rápido. Era 10 vezes mais rápido. Só que o negócio do Fordismo o Fordismo não é só ele não foi só um meio de produção industrial. Ele também foi sei lá, ele é um sistema de consumo, tá ligado? Ele não só produzia, mas o que acontecia? O Fordinho, ele produziu tanto, que ele teve a oportunidade de aumentar o salário dos trabalhadores dele. E tipo, a galera que trabalhava no estilo Fordista ganhava muito melhor do que a galera que trabalhava no Taylor ou em qualquer outro tipo de fábrica. E o que acontecia? Eles produziam muito carro. Muito carro. Era carro demais. E ele produziu muito carro. Tinha muito carro em estoque. Os carros ficavam um pouco baratos. E seus trabalhadores ganhavam um dinheiro bom. Então o que acontecia? Os próprios trabalhadores compravam os carros que produziam. E além do que, foi ele que criou o sistema de financiamento. Então tipo assim, o cara era 40 mil, eu tinha 10, fazia o financiamento e comprava. Ia pagando. Tá ligado? Ele reinventou a forma de conseguir vender. Ele deu o poder de compra ao povo
pra poder aumentar o seu monopólio. Tá ligado? É um gênio. E aí, depois disso... Olha, calma. Aqui o carrinho que eu falei. Se você assistir Peaky Blinders e você é frio calculista, você conhece esse carro. Que merda. E aqui o filmezinho do Charlie Chaplin. Se alguém quiser assistir, o nome é Tempos Modernos. Ele é um filme muito incrível. Todos os filmes do Chaplin são bons, mas esse em especial é muito bom. E aí, cadê? Olha, uma tirinha aí. Vou me apresentar amanhã, mas sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem para descobrir o que estou fazendo treinando. Então, exatamente uma referência para dizer que, tipo assim, eles não tinham ideia do que eles faziam na vida deles, porque eles só colocavam um parafuso numa pecinha, tá ligado? E aí, nós tivemos a terceira revolução industrial, que é agora, que é na era moderna. E aí que vem o quê? Que a terceira revolução industrial, ela acontece por várias coisas. Calma. Primeiro, ela tem um problema, que é o problema da... Calma, eu não lembro como tá o slide mais, tenho que ver. Tenho certeza, já sei o que é pra falar primeiro. Porque eu escrevo no caderninho aqui, aí eu acabo falando as coisas fora de ordem. O que acontece? A gente teve o problema da crise do petróleo, que foi em 1793. Foi a primeira crise do petróleo. Porque o grande produtor de petróleo, que foi uma crise, que foi uma briga entre Israel, Egito e Síria. Egito e Síria queriam pegar as terras de volta de Israel. Só que aí o bagulho Israel é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E aí quando você quer meter a mão na cara deles, eles olham e falam assim, pau no seu cu, não vai ter petróleo mais. E aí foi que deu um rolo. Porque o que? As pessoas começaram a notar que eles iam ter que ir atrás de outra fonte de energia. Que mesmo que a gente tivesse outra fonte de energia, elétrico, é difícil fazer coisas elétricas, porque carro elétrico só viu que existe agora, tá ligado? E não tinha outras fontes de energia. O petróleo, tudo vivia muito à base do petróleo. E eles notaram que, tipo, se esses árabes ficar puto e fecha as torneiras do petróleo, acabou o mundo, tá ligado? Acaba pra eles. Então eles tinham que se reinventar. Quando as novas fontes de energia surgiram, solar, eólica, e tá, biomassa dos mares, até nuclear mesmo. E aí tivemos a invenção do computador em 1946, vindo do Alan Turing, não sei se você sabe, mas o computador de verdade, o computador como ele existe hoje, ele existe por causa da Segunda Guerra Mundial, que Hitler, ele tinha mensagens encriptadas, para as pessoas não saberem o que ele tá falando, tá ligado? Só que o bagulho era, ele mudava todo dia o alfabeto. Todo dia o alfabeto encriptado era diferente. Então se eu aprender isso de ontem, eu não ia saber o dia amanhã, nem o de depois. E depois ia ser muito diferente do depois e depois de amanhã. E aí foi quando o Alan Turing, pai da computação, você deve ter visto ele na internet, tem um filme sobre ele que o nome é Jogo da Imitação, eu acho. Muito bom. Foi quando ele foi chamado para trabalhar nisso. E ele criou um computador gigante para decifrar isso. Em cima da coisa de que todas as encriptações tinham uma coisa em comum. Uma palavra que existia em todas as encriptações, que ele ia descobrir ela, em cada uma. E a partir disso, ele ia poder começar a descobrir todas. Que é Heil Hitler. Como um alemão fala com um nazista fala com outro, ele vai fazer Heil Hitler. Então, ele conseguiu fazer a máquina saber qual era a parte do Heil Hitler, ele viu lá, e a partir disso ele começou a decifrar, a máquina fazia os cálculos e decifrava o que estava escrito. E isso foi uma das coisas que fez a gente ganhar a Segunda Guerra Mundial. E a partir disso veio a informatização, a robotização das indústrias, as novas fontes de energia e as indústrias inteligentes, multinacionais, transnacionais, tudo isso aí já é agora. Mas eu vou falar é o que? Só o tempo de agora. A tecnologia industrial, a tecnologia no geral evoluiu muito. E aí começou a ter a necessidade de velocidade. Começou a ter a robotização, que as pessoas reclamam muito, que é o que muitas pessoas perdem o emprego por causa de máquinas. Porque máquinas produzem mais rápido, melhor, com mais... Ai, tô voltando muito, desculpa. Com muita eficiência e começou a tomar o lugar disso.
E aí as empresas começaram a se tornar multitransacionais, começaram a ter fábrica em todos os cantos. E esse é o mundo de hoje. Mas o que eu tenho realmente para falar nessa parte aqui, exatamente, é sobre o toyotismo. Que eles são os três nomes da industrialização, tá ligado? É o Taylor, o Ford e o Toyota. E Toyota, ele foi um gênio, tá ligado? Porque os outros eles faziam o quê? Eles se optimizavam para produzir o máximo que podiam no menor tempo. Vendo que o Toyota ele é atual. Ele vive num país superlotado, cheio de com algumas necessidades, tá ligado? Ele não tinha dele, o povo não tava falando assim, eu quero carro. Não, tinha necessidade de carro. Algum tempo tinha mais, algum tempo tinha menos. E foi aí que ele pensou no just in time, que é só na hora, tá ligado? Só na hora. Vamos traduzir para isso. Que é o quê? É a eliminação de estoques, fornecendo a mercadoria no momento de quantidades certos. Ou seja, ele estava pronto a cada momento que o mercado pedia. Que era o quê? Quando o mercado precisava de pouco, ele produzia pouquinho. Não precisava de muito, ele produzia muito. Ok, se ele produzir muitas coisas, se ele produzir 1 milhão de motos, e só 500 pessoas comprar, as motos dele vão desvalorizar, porque ninguém vai comprar. E aí ele vai perder todo o trabalho da vida dele. E quando ele precisar de 1 milhão de motos, ele vai dar 1 milhão de motos. Vai estar valendo, tá ligado? Ele não vai superlotar a produção dele pra nada. E o just in time é isso, ele produz de acordo com a demanda necessitada. É o produtivo, é genial. E aí, a gente tem a revolução industrial, as máquinas fazendo robô, as máquinas fazendo carro, uma pessoa digitando. Mundo moderno, fotos, Google. Mas aí, os estágios de produção industrial, tem os artesanatos, que vai trabalho individual, e usar ferramentas manuais, e aí ó, ele usa isso em comum com a manufatura, e aí tem a divisão do trabalho na manufatura, sendo que aqui ele vai usar ferramentas mecânicas, e tudo teve uma transiçãozinha para poder trazer o futuro, tá ligado? Mas nós vamos falar agora sobre os tipos de o tipo de indústrias que existem hoje em dia, que nós usamos. Temos a indústria de bem de produção, que é o quê? Produzem bens para outras indústrias, gastam muita energia e transformam grandes quantidades de matéria-prima, petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, que é o quê? Também é chamada, essa indústria também é chamada de indústria de base. Que elas são responsáveis pelas outras indústrias, tá ligado? Elas aqui trazem o material que as outras indústrias vão usar. Por isso que elas são de base, porque elas dão a base para as outras indústrias serem montadas. São as indústrias de bem de produção. E aí nós temos as indústrias. Aí, indústria de base, desde aí para outra. Que é o petróleo, que ele vai ter que ter o petróleo para as pessoas terem energia para usar as coisas. A siderúrgica e tal. E a gente tem a indústria de bens de capital ou intermediárias, que ela está entre a indústria que tem contato direto, vamos dizer assim, com o comprador, e a indústria que dá tudo para todo mundo, tá? E o que? Produzem máquinas, equipamentos, ferramentas ou autopeças. Que é a indústria de componentes eletrônicos, de motores, de cadeia, que é o quê? O que pensa? São três tipos de indústria, tem três linhas para as indústrias. A primeira, ela traz o ferro, essa aí que é intermediária, ela transforma o ferro num motor. E a terceira, ela pega todos os ferros que as outras indústrias fizeram e faz o avião. Tá ligado? É a terceira que tem o contato direto com o comprador. E as indústrias de bem de capital é a indústria que está ali no meio, trazendo as peças para a indústria do bem de consumo, que é a terceira. Só que aí, ó, o cara fazendo aqui placa de vídeo. Cara, aqui eu não tenho ideia do que. Acho que seja um motor, talvez. Não tenho ideia o que seja isso. Mas vocês entenderam, uma peça de algo maior. Que é esse algo maior é produzido na indústria de bens de consumo. Produzindo mercadoria para o consumo direto, tá ligado? Automóveis, eletrodomésticos, móveis, bens não. Só que aí essa. Tá, aí aqui tá dividido entre bens duráveis e bens não duráveis. Que é o quê? A indústria de consumo, ela vai direto para o consumidor. Tanto que tá no nome. Então, esses dois tipos, durável, são coisas que duram, entre aspas, tá ligado? Muito entre aspas. Um computador, um carro, uma televisão. E os bens não duráveis é algo mais acabável mais cedo. O que? Alimento que você vai comer. Remédio que você vai tomar, tá aí. Roupa que você vai usar e vai se acabar rápido. Mesmo que você tenha roupa que tá há 10 anos com você, a ideia é que ela não seja durável, tá ligado?
a indústria não durava. E aí a gente vai pro final da aula. Só que aqui, ó, olha, ó, indústria de bem de consumo. Fazendo leitinho e pá. E aqui é duráveis, ó, máquinas, os carrão, pá, minha vida daí. E aí tem o quê? Segunda tecnologia, indústrias dinâmicas. São indústrias da terceira revolução industrial. Necessitam de muito capital, possuem tecnologia de ponta, mão de obra reduzida, mais qualificada. Informática, espacial, aeronáutica. Não tem nem o que falar sobre isso. É uma indústria muito pequena, que não toma o mundo, tá ligado? É o que veio agora, pra fazer algo muito específico. Que é informática, espacial, aeronáutica. Eu quero fazer uma placa, uma indústria só fazer aquela placa super boa, super rápido, pra ter um mercado bom. Indústria espacial, porra, fazer os foguetes foda, né? Vocês entenderam? E aí a gente vai para os tipos de indústrias tradicionais. Calma aí. Soltei aqui pra ver. São aquelas que empregam métodos das primeiras e segundas revoluções industriais. São indústrias mais manuais, tá ligado? Com mais gente. Mais peso aos fatores locacionais, requerem muita mão de obra, não necessariamente qualificada. Tá ligado? E tem as. E tem as outras indústrias. Fatores locacionais. O que acontece? O que são os fatores locacionais? Toda indústria, quando ela é montada em algum lugar, ela leva em conta os fatores locacionais. O que é os fatores locacionais? A matéria-prima que aquele local oferece. Que é o quê? Se eu montar uma indústria do lado de uma floresta, provavelmente vai ter, né, perto daquela floresta, uma serralharia que corta as árvores. E se eu uso madeira nos meus projetos, vai valer a pena estar ali, porque vai ser melhor de comprar madeira diretamente do serralheiro, tá ligado? Uma fonte de energia. Bom, aquele lugar que eu quero montar a minha indústria, ele pode fornecer a energia que a minha indústria precisar? Então ele tem que ir atrás disso, ele tem que ir atrás de locais que vão poder suprir a necessidade dele. Aí, mão de obra de baixa classificação e mão de obra muito qualificada. Que seria o quê? Uma mão de obra com baixa qualificação seria para indústrias mais de base. Ela não precisa de um cara com diploma pra fazer ferro, tá ligado? E aí depende da indústria, tá ligado? Vai precisar de uma tipo de pessoa diferente. A indústria da terceira geração precisa fazer robôs, precisa fazer foguetes, essas porra. Precisa de uma obra muito qualificada, pessoas que entendem o que estão fazendo, entendem do que vai ser feito depois e entendem disso. E tem o mercado consumidor. A indústria ela vai ser montada num local que provavelmente vai ter um bom contato com o mercado consumidor, sabe? As indústrias que a gente exporta muito aqui no Brasil, muitas vezes são perto de Santos, tá ligado? Porque além da produção do Brasil, ela vai ali pro Porto de Santos e os navios lá escopam todo mundo e acabou-se. Ela precisa de um local que tenha infraestrutura de transporte, ou seja, ela vai precisar de trabalhador. Ela vai fazer o quê? Ela vai estar do lado de uma cidade e vai ter umas ruas boas. E ela vai mandar seu ônibusinho lá, pegar os caras em casa e trazer para a indústria. Se nunca precisa, ela precisa de uma cidade com a infraestrutura decente para o ônibusinho não atrasar e ela ficar sem gente, tá ligado? E ela precisa de uma rede de telecomunicações, ela precisa de incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? Incentivos fiscais o melhor exemplo que eu posso dar disso é quando o Vargas, assim, até hoje a gente tem várias formas, mas eu falo do Vargas que é mais fácil, implantou o protesto, não, Jesus, Vargas não, JK, acho que foi JK, desculpa, gente, viajei agora, algum presidente, ele tinha que abrir para as indústrias virem pro Brasil, e aí o que ele fazia, para incentivar isso, ele fazia um incentivo fiscal, ele olhava pro cara e falava assim, ó, filho, eu te dou esse local para tu construir tua indústria e tu pode passar 5 anos sem me pagar imposto. Isso para tu construir a indústria aqui. Aí o cara ia produzir. E o que isso trazia para ele? Bom, isso dava emprego para as pessoas que trabalhavam, para as pessoas do Brasil. As pessoas do Brasil pagavam imposto e no final ele saia ganhando. Ele gerar emprego para as pessoas, ele sempre vai sair ganhando. E incentivar o fiscal também incentiva as indústrias. Então todo mundo sai ganhando em tese. E o que acontece? Nisso gera uma disputa entre os locais, entre as cidades, entre os estados, para dar
sobre quem vai dar um melhor local, uma melhor estrutura para as pessoas trabalharem, tá ligado? É assim que funciona. Trabalho de equipe, industrialização e fonte de consumo. E aí eu vou falar sobre a industrialização e fonte de energia, que são os países mais industrializados. Vai até o Brasil, que é o 14. Pronto. Primeiro é o Reino Unido, que sempre, desde a primeira Revolução Industrial, se manteve. Depois a França, a Alemanha, a Itália, que eu falei, depois os Estados Unidos. Jesus do céu, tá? Tá bom. Seleção, localização industrial, fonte de energia, massa pesada. São os tópicos daí. Fora. Industrialização, localização da industrial e fonte de energia mais utilizada. Situação do país. O Brasil está em 14º. Talvez já tenha descido desse coisa. E é isso, gente. Valeu aí pela aula. E beijo.